Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Meu nome é Augusto Valério e sou professor de Teologia Bíblica. Hoje, vamos apresentar o 7º módulo do curso de Teologia. A Martiologia, a doutrina do pecado. Introdução. A doutrina que estuda o pecado chama-se a Martiologia. Este termo vem da palavra grega amartia, que significa o transgressão, pecado, ou o errar o alvo e logia, que significa o estudo ou doutrina. Portanto, a martiologia é a doutrina que estuda o pecado e suas consequências. No Antigo Testamento, o pecado é visto como uma transgressão direta à lei de Deus, caracterizado por um erro moral do homem que o torna culpado diante de Deus. Já no Novo Testamento, o pecado é um mal impregnado na própria natureza pecaminosa do homem que o mantém cativo até que ele encontre a libertação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo declara que o pecado nasce no próprio coração humano, conforme Marcos 7, 21-23, porque é de dentro, do coração, que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Já o apóstolo Paulo afirma que o pecado é algo genético que herdamos de nosso primeiro ancestral Adão, conforme Romanos 5, 12-19, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo, porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque, no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida, por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. O apóstolo Tiago afirma que o pecado nasce pela própria cobiça do ser humano, conforme Tiago 1, 13-15. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Podemos resumir este estudo da martiologia em 3 pontos principais. 1. A origem do pecado. 2. As consequências do pecado do homem e 3. A solução de Deus para o pecado do homem.
Vejamos. Tópico 1. A origem do pecado. Toda a criação de Deus é importante. Porém Deus escolheu o homem de um modo especial, formando-o à sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1, 26 a 28, aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo, tenham muitos e muitos filhos, e espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Deus criou os seres angelicais, com graus distintos de responsabilidade e autoridade. Deus deu a um querubim uma grande formosura e sabedoria esplêndida, conforme Ezequiel 28, 12 a 17, homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto, você era um exemplo de perfeição. Como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, topázio, berilo, ônix e jaspe, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado, comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza, e a sua fama o fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Lúcifer atuava como um dos primeiros ministros de Deus, tinha grande poder, perfeita formosura e esplêndida sabedoria, mas também tinha livre-arbítrio. Lúcifer ficou tão deslumbrado com o poder e a formosura de Deus, que disse, serei semelhante ao Altíssimo, conforme Isaías 14, 14, subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Com isso, encabeçou uma rebelião jamais vista em toda a história, com o propósito de estabelecer um reino espúrio, não legítimo, juntamente com os anjos que lhe acompanharam nesta rebelião, conforme Apocalipse 12, 4 a 9, com a cauda ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Devido a esta rebelião, Lúcifer, agora chamado Satanás, recebeu o juízo de Deus e a expulsão dos céus. A queda de Lúcifer é o marco da origem do pecado no universo e de todos os males que acompanham este ato de rebelião ao Criador. Algum tempo depois desta rebelião, Deus fez outra criação, a qual também concedeu livre-arbítrio. O homem. Ao criar o homem, Deus mostrou o seu cuidado especial, com um jardim de delícias para sua nova criação habitar. Satanás, observando isso, ficou com ira e ciúmes e partiu para atacar e perturbar a nova criação de Deus, o homem. Deus estabeleceu um relacionamento de companheirismo e comunhão com Adão e Eva, no jardim do Éden, mediante o amor.
A fim de Adão e Eva continuarem esse relacionamento com Deus, teriam apenas de passar na prova de obediência total à vontade divina, conforme de Gênesis 2, 16 a 17, e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois, no dia em que você a comer, certamente morrerá. Tópico 2. As consequências do pecado do homem. Como consequência do pecado do homem, a morte, tanto física como espiritual, passou a reinar no homem. A imagem de Deus foi maculada e a natureza humana foi corrompida por inteiro, trazendo a culpa judicial sobre toda a humanidade e o rompimento da comunhão entre Deus e o homem, conforme Romanos 3, 10 a 18 e 23. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo, ou não há ninguém que tenha juízo, ou não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Porém, neste caso, falharam em sua prova. Gênesis 3, 1 a 8, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. A queda do homem é um momento histórico que explica a origem do pecado no mundo em que vivemos. De acordo com o apóstolo Paulo, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, conforme Romanos 5, 12, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Edward Oakes assim definiu esta entrada do pecado no mundo: em função do pecado nascemos num mundo onde a rebelião contra Deus tomou espaço e nos arrasta como uma correnteza. A nossa natureza pecaminosa é uma inclinação negativa, que herdamos de Adão, para a prática do mal orientado contra Deus. O pecado ainda trouxe como consequência a depravação humana, a culpa e a própria incapacidade do homem de se libertar sozinho do mal que o escraviza. O apóstolo Paulo explica isto ao dizer: porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, ou mais o que aborreço. De maneira que, agora, já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, conforme Romanos 7, 15 e 17 a 20, em outra tradução, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio.
E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. O apóstolo Paulo ainda retrata em vivas cores a guerra que o pecado trava dentro de nós, dizendo: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, conforme Romanos 7, 23, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Reconhecendo a total depravação humana, o apóstolo Paulo desesperadamente grita por socorro e libertação, dizendo: miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Como Romanos 7, 24, como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Então Paulo respira aliviado afirmando: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas, com a carne, a lei do pecado, conforme Romanos 7, 25, que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação, e no meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Jesus Cristo é o único que pode libertar o homem do pecado. Tal fato fazia Paulo, assim como todos nós, respirar aliviado. Tópico 3. A solução de Deus para o pecado do homem. Deus havia previsto a possibilidade do pecado e idealizado um meio para resgatar o homem. E foi assim que Deus desceu no jardim do Éden naquela tarde sombria e, como autêntico missionário, proclamou a primeira mensagem evangelística, conhecida pelos teólogos como proto-evangelho: vi porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, conforme Gênesis 3, 15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Esta é a primeira referência indireta a Cristo na Bíblia, relacionada à derrota de Satanás, o autor do pecado. Esta sentença divina dada à antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, conforme Apocalipse 20, 2, ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos, são as boas novas de vitória sobre o fracasso do homem. Naquele momento, Deus estava anunciando Cristo a todos os descendentes de Adão que haveria de nascer no decorrer dos séculos. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, conforme Gálatas 4, 4 a 5, mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Somente Jesus Cristo pode libertar o homem de sua total depravação, pois, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, conforme 2 Coríntios 17. Entretanto, apesar de receber uma nova natureza, o crente ainda continua com sua antiga natureza pecaminosa, porém, controlada pelo Espírito Santo, conforme Romanos 8, 13 a 16, porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente, ou mais, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus.
Em 1 João 2, 1 e 2, meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto, ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. O apóstolo João nos apresenta o advogado universal dos pecadores, dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Segundo o famoso teólogo da cruz, John S. Stott, a propiciação enfoca a ira de Deus a qual foi aplacada pela cruz, a redenção centraliza-se na má situação dos pecadores da qual foram resgatados pela cruz. Em Apocalipse 1, 5, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama, e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ainda segundo John S. Stott, o amor divino triunfou sobre a ira divina mediante o divino autossacrifício. A cruz foi um ato simultâneo de castigo e anistia, severidade e graça, justiça e misericórdia. Em Apocalipse 22, 14, felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. João descreve a felicidade dos pecadores redimidos, dizendo: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Conclusão: a expiação, purificação, pagamento pelos pecados, era o único meio de satisfazer a justiça divina contra o pecado. No pensamento paulino, o homem é alienado de Deus pelo pecado e Deus é alienado do homem pela ira. É na morte substitutiva de Cristo que o pecado é vencido e a ira desviada, de modo que Deus possa olhar para o homem sem desprazer e o homem olhar para Deus sem temor. O pecado é expiado, e Deus propiciado. John Stott. Terminamos aqui o módulo 7, a martiologia, a doutrina do pecado. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Professor de Teologia Bíblica, Augusto Valério e equipe.